Boa noite. Boas. Estamos aqui. É a primeira vez que falamos sem caras nestes diretos. Eu quando comecei a fazer este podcast, a ideia era fazê-lo só em áudio, exatamente para poder ter a possibilidade de ter todo tipo de convidados que também tivessem alguma questão em mostrar a sua identidade, mas resolvemos fazer isto assim, portanto as pessoas, olha, vão ser a vossos amigos do peito. É, literalmente. Do meu peito. Exato. Deve assemelhar. Então, olha, queria começar por agradecer vocês terem aceito este convite. Obrigada a nós. Isto é um tema que eu acho que é importante falar nos dias que correm, porque há muita gente a falar sobre isto e é sempre complicado trazer pessoas para abordar este tema, porque lá está, querem ter a sua privacidade e têm também Algum receio. Gostam sim, e gostam desse sigilo, Sim. também acho que faz parte, não é? Haver esse secretismo, para poderem viver as suas vidas à vontade e não serem incomodados. Mas queria começar por vos deixar por apresentarem-se, cada um individualmente, ou os dois em casal, como quiserem, só para as pessoas terem uma noção de quem vocês são. Nós somos um casal que está junto há 4 anos, Vai fazer 5, sim. que andamos no meio liberal há uns vários anos, eu, a Ana não tanto, e acabámos por nos juntar e começar a explorar uma vertente muito mais interessante do que o vanilla que se vai vendo por aí atualmente. E olha, cá estamos, altamente improváveis, da Unique. Isto tinha tudo para dar mal. Exato. Estávamos habituados àquela Vocês tradição. o Nick, não é? O Nick vem exatamente por aí. precisamente disso. Porque estávamos habituados ao swing, como se costuma ver, tipo hoje, assim que recebemos o convite publicitado, que nos começaram a chover singles das 9 às 5 da tarde, porque depois à noite não podem ter a mulher ao lado. E em vez de sermos mais 2 singles em horário laboral, optámos por fazer uma vida liberal a 2 full time. Tem sido uma coisa que corre bem. Okay. Eu estava a referir o Nick porque é uma coisa que se usa no universo swing, não é? Os casais identificam-se por Nick, sim. E porquê é que isso acontece? O pessoal usar nicks ou o nosso? O nosso está explicado. O pessoal é mesmo pela questão do secretismo, a privacidade. A maior parte das pessoas não gosta de dar a cara, fazem disto uma segunda vida completamente outsider. Não é o nosso caso, mas temos que nos resguardar um bocadinho. Porque infelizmente ainda vivemos numa sociedade que não vê isto com bons olhos, e faz parte. Mas tu não disseste que tinhas começado antes e que depois com a Ana integrou-se neste universo. Como é que começaste tu? Eu fui descobrir um clube que existia, que provavelmente é capaz de ser o mais antigo aqui da zona de Lisboa, em 2007, pela mão de um casal amigo meu, com a minha antiga companheira, e é daquelas coisas, primeiro experimenta, depois não se quer outra coisa, fica ao bichinho, e até que acertei na companhia ideal para explorar esta vertente. Mas o que é que te levou a ter esse interesse? O sexo, o estilo de vida, o à vontade para poder fazer aquilo que eu quero e bem me apetece sem ter que dar grandes justificações ou sem ter que ficar com grandes remorsos comportamentais. Porque para quem está de fora acha que isto é um meio que, como é que eu tenho de dizer, propício ao pessoal fazer, não sei, enganos consentidos por aí. Traições, basicamente. Quando é uma coisa completamente distinta, porque estamos a partilhar experiências a 2 e fantasias a 2 e a explorar toda a sexualidade e toda a sua possibilidade.
Aí senti que os fazemos às escondidas, senti que andamos ali. Pá, hoje apetecia-me ir ter com a vizinha. Bem, se calhar, olha, abordamos os dois a vizinha, convidamos a beber um copo de vinho a casa. É mais por aí. E tu, Ana, que interesse é que tu viste nesta possibilidade? Eu tinha tido uma experiência há muitos anos também com uma relação mais antiga. Na altura não correu muito bem, acabámos por nos separar, não propriamente por causa disso, mas ficou aquela vontade de explorar novamente, de tentar perceber melhor, de conhecer melhor. E quando conheci o Nuno, ele é uma pessoa muito sem filtros, portanto, assim que nos conhecemos, abriu logo o livro e disse que gostava muito deste meio, do swing. Eu ainda levei algum tempo para nos iniciarmos, mas não estou nada arrependida. Mesmo, eu acho que isto é mesmo a nossa vida, é mesmo. Nós costumamos dizer que somos swingers full-time, não somos swingers part-time, não somos daqueles que fazemos disto uma escapadinha da rotina, não, nós somos swingers full-time. Portanto, Mas isso significa o quê? Porque há muita gente que, para eles, o swing é, bem, deixa-me lá dar aqui uma facadinha uma vez por ano para quebrar a rotina, ou duas. Há quem marque. 6 em 6 meses a gente tem uma aventura num clube, uma coisa parecida. Sim. Há quem opte por, bem, estou farto de comer arroz, vamos a um clube hoje, comer um bifinho. Um bocado quebrar a rotina, não é? Pronto, de não estar sempre com a pessoa que tens em casa. Há outras maneiras de fazer isso, não é? E não necessariamente com traições, que não era nada disso que nós queríamos, não é? Portanto, acho que unimos o útil ao agradável e fazemos o que queremos os dois, fazemos sempre os dois, não atuamos solo, não é? Há muitos casais que para além de estarem a 2 ou a 4 ou a 6, ou seja o que for, também atuam sozinhos, nós não fazemos isso, portanto onde está um está o outro, sempre. Isto veio dar-nos uma cumplicidade maior ainda do que nós já tínhamos, e temos uma relação muito, muito forte e muito, muito unida, não só por causa disto, mas isto é uma parte muito importante. As pessoas acham que o sexo não é importante. Acaba por ajudar, não é? Ajudei muito, e muito mesmo. Nós temos conhecido muitos casais, andamos nisto há 4 anos, portanto já conhecemos muitos casais, com muitas perspectivas diferentes, com muitas vivências diferentes, com muitas vontades diferentes. E o que é certo é que há muita gente que quer fugir da rotina, pronto, de estar sempre a comer o mesmo, não é? Passa a expressão. Mas depois há outras pessoas que são como nós, que acham que, por que não aproveitar este prazer, que já temos os dois, e aproveitar com mais pessoas, a 4, a 6, a 8, seja o que for. Nós também temos a 3, atenção. Mas o swing é a nossa forma de estarmos na nossa sexualidade. Portanto, o que é importante mesmo é a gente partilhar, a palavra de ordem é mesmo esta, partilhe. É partilhar o prazer, partilhar as experiências, os desejos, as vontades. Ou seja, temos uma relação em que não há tabus. Pronto, basicamente é isto. E que é muito difícil de encontrar hoje em dia. As pessoas não conversam, não falam. Exato, onde partilha tudo. Sim. Eu por acaso tenho essa noção de que há vários tipos de organizações de casais, ou seja, há casais que fazem só a 2, que fazem tudo a 2, há outros que fazem a 3 ou sozinhos, e a diferença de comportamentos também tem a ver com a própria experiência. Ou seja, isso é uma das perguntas que eu queria fazer, era que tipo de dificuldades é que vocês sentiram ao início que tiveram que superar para chegarem a este formato de fazermos só os dois, de estamos full time, de isto faz parte da nossa vida. O que é que sentiram que foi a principal dificuldade e que depois foi o maior resultado, ou o melhor prémio? Dificuldades aqui deste lado é um bocado difícil de conseguirmos ter descritas, porque não houve grandes. Houve a parte de tentar convencer aqui a Ana a experimentar qualquer coisa diferente, e a partir daí tem sido sempre a somar. As dificuldades não são
acho eu que não são assinaláveis, mas ela pode opinar bem melhor que eu. Não. Eu, como da minha parte, travões não é o meu forte. Filtros e travões não é com o Nuno. Sim, mas Quando nos atiramos, normalmente tem sido sempre para fora de pé e Sim. depois olha, começas a nadar. Nunca entramos naquela olha, hoje vamos começar a ver, amanhã vamos começar a tocar. Foi uma opção. Quando começámos em Art Swing e a primeira experiência foi pela Troca Total e continua a ser a nossa direção. Troca total. Troca de parceiros total. Troca total. Sempre, sim. Pois é, pois o hard swing, o hard, o soft. soft swing, o hard swing. Sim. Né? O hard é quando fazem tudo, o soft é quando há só toques e beijos. Toques, beijos, interação só entre as mulheres ou entre os homens, porque isto é um meio liberal, apesar de não parecer, é um meio liberal, e isto não há cá problemas de sexualidade, ou não deveria de haver. No nosso caso não há. É o que é, vale pelo que vale. Nós em termos de preconceitos não temos nenhum. Em termos de práticas, acho que é mais ou menos aquilo que nos apetecer aos dois fazemos. Para dizermos assim, tivemos dificuldade em, se calhar a primeira experiência não foi perfeita, foi um bocadinho a pé junto e muito a frio, naquela, deixa eu ver como é que isto corre. Mas em que sentido? Não falaram antes? Não houve preparação? Como é que... Houve alguma preparação, mas não fazemos... Nós temos conhecido casais que têm códigos para lidar com situações, que têm toques, que têm gestos. Felizmente, no nosso caso, a gente entende-se bem, consegue-se ver um ao outro sem estar a precisar de grandes combinações. Tínhamos uma ideia do que é que íamos fazer. Não houve um não. O não é a palavra de ordem. Se ele não é referido, continuamos. E sim, tudo bem. Mas e para ti, Ana, qual é que foram as principais dificuldades? Foi eu ter coragem para experimentar. Portanto, era uma coisa que eu tinha curiosidade de experimentar. Mas demorei um pouco. O Nuno foi-me contando e foi-me pondo à vontade e foi-me explicando. Porque isto, ser swinger não é, bora lá, acordas hoje e decides, bora lá ser swingers, não. Eu costumo dizer às pessoas que eu gosto de fazer um bocadinho de mentoria quando começo a falar com algum casal. Eu tenho mais disponibilidade para conversar do que o Nuno, portanto, normalmente sou eu que faço esta parte. O swing não é para toda a gente. O swing não salva casamentos, não salva relações. O swing tem que ser uma coisa, para correr bem, as pessoas têm que estar muito bem resolvidas, uma com a outra, antes de mais nada. Para depois funcionar bem com as outras pessoas, não é? Sejam elas quem forem, seja um single feminino, seja um single masculino, seja outro casal, seja quem for. As pessoas em casa têm que estar muito bem resolvidas e têm que saber muito bem o que é que querem. A dois, para depois conseguirem transpor isso para as outras pessoas. Portanto, isto é a partilha, claro que o objetivo é o sexo, obviamente. Nós já fizemos muitos amigos e temos muitos amigos neste meio. E não nos enrolamos com metade das pessoas que conhecemos, nem um terço, aliás. E não quer dizer que isso vai acontecer, não é? Porque nós conseguimos manter amizades também com as pessoas. Ou seja, o swing, apesar de ter uma vertente sexual, não é? Nós costumamos dizer que a gente sabe conviver com roupa também, não é? Pronto. Sabemos jantar, sabemos conviver, os nossos filhos convivem uns com os outros, não é dramático. As pessoas acham que esta malta do swing é tudo tarado, só querem Pronto, não. A malta convive, a malta tem vidas normais, a malta trabalha, a malta tem filhos, a malta tem vida familiar, portanto, a malta vai ao shopping, pronto. A malta toma cafés uns com os outros e conversamos, não tem problema nenhum. Com roupa e sem roupa. Com roupa e sem roupa, exatamente. Estamos mais sem roupa, mas pronto. Ou seja, para mim a grande dificuldade foi eu ter mesmo coragem para me lançar. Mas assim que percebi que isto era tão prazeroso, apesar da nossa primeira experiência não ter sido, de facto, muito boa, o que é facto é que fez-me querer mais e fez-me querer experimentar mais. Eu costumo dizer que o Nuno tem sempre mais sorte do que eu.
porque normalmente as mulheres dos outros casais são sempre mais, não diria interessantes, mas ou seja, têm performances um bocadinho melhores do que os homens. Não, o homem tuga prima pelo desejo. Também, E, pronto, sim, e é uma sim. constante de ver É, mulheres extremamente sensuais, muito bem arranjadas, isto sem querer ofender ninguém, mas com um javali ao lado, cheio de pelos, com uma barriga que parece um barril de cerveja, e não convence, não vende. E andar a passear a boneca para os outros apreciarem não é muito engraçado. Sempre alguém fica a chuchar no dedo. é um bocadinho, sim. Não é que só haja top Ah, models aqui, não é? Não, não, Não é aqui porque não. não. Nós Nós não também não. somos top models, atenção, somos pessoas normais, vamos ao ginásio, temos cuidado com o que comemos, mas não somos top models, nem nada parecido. Somos pessoas que gostamos de nos cuidar e gostamos de ter bom ar e gostamos de estar apresentáveis. Mas vê-se muita coisa muito má. Também se vê muita coisa muito boa, graças a Deus, mas pronto. claro, claro. Há aí vários pontos que eu Sim. gostava de tocar, mas começando pelo primeiro. Sem dúvida a mensagem, e é uma das coisas que eu também falo muito sobre essa questão quando me abordam sobre as questões das relações abertas e dos swings e deste tipo de iniciativas que os casais têm, é exatamente isso de isto não resolve uma relação que esteja má, isto só resulta se a relação estiver boa, exatamente porque muitas vezes as primeiras experiências são ou chocantes, ou as pessoas ficam assim um bocado perdidas, há esse impacto muito a seco, como vocês estavam a dizer, a pés juntos, que às vezes pode pôr as coisas todas em causa quando há a maior vontade, a maior curiosidade, a maior disponibilidade, mas não há uma coisa bem resolvida nem na pessoa, nem no casal. E, portanto, é um passo que é um bocadinho arriscado e que não é realmente para toda a gente, porque nem toda a gente consegue ter esta segurança, seja autossegurança ou segurança no casal, para se deixar levar e para se deixar ir neste percurso, exatamente porque uma das dificuldades que eu acho que sentiste, Ana, é exatamente a questão de se nós nos vamos pôr a jeito de encontrar outras pessoas, poderemos encontrar alguém que seja mais apetecível e que de repente ficamos sozinhos outra vez. Sim. Não foi por aí que aconteceu? No meu caso, não, porque nós estamos muito bem, os dois sempre estivemos. Ou seja, nem se põe essa questão. Ao início, não, também não achei que fosse um problema, muito sinceramente. Nós estamos bem um com o outro, sempre estivemos, e o facto de nós partilharmos que gostamos de sexo, que gostamos de estar com outras pessoas, é meio caminho andado para a gente se entender, não é? Ou seja, se a gente partilha os nossos desejos e as nossas vontades à frente um do outro, não o vamos fazer nas costas, não é? Porque o grande problema da maioria das pessoas é que fazem isto nas costas uns dos outros, não é? E cada vez mais há mais mulheres a fazer isto também, não são só os homens, atenção. O swing é feio, mas meter os cornos é bonito, São conceitos diferentes. Exato. Não, e há uma das coisas que também é muito partilhada por casais que fazem swing e que têm relações abertas, é exatamente essa questão de se eu tenho esta cumplicidade com esta pessoa, é muito difícil eu, por causa de uma relação sexual, conseguir ou ter vontade sequer de ter uma relação com outra pessoa, já que construí tanto com esta que me está a permitir ter Exato. isto. Né? E eu também, olha, eu por acaso, eu comecei a entrar neste universo e a ter contacto com este universo e inclusive fui dono de um clube onde conheci imensas pessoas que praticavam swing e outros estilos de vida. Foi exatamente porque li um livro sobre swing e pareceu-me uma coisa mesmo muito evoluída em termos de inteligência emocional, ou seja, eu acabei o livro a pensar, se todas as relações fossem assim, o mundo seria perfeito, porque há um altruísmo tão grande de aceitar que a outra pessoa que está connosco tenha desejo por alguém ou tenha desejo de fazer coisas que não seja connosco só, e nós permitimos isso e nós aceitarmos isso e de repente vermos o retorno disso, que é a outra pessoa ainda gosta mais de nós porque nós facilitámos esse prazer. Foi uma das razões que me levou a querer conhecer mais sobre este universo e depois obviamente que fui falando com os casais e nem todos os casais correm bem, não é? Nem todos têm boas experiências,
mas acima de tudo há essa cumplicidade que vocês falam e é essa partilha de tudo e sem filtros que acaba por criar uma maior ligação entre o casal. Garantidamente, sim. Sim, assim, não há relações perfeitas e temos issues como todos os casais têm. Conseguimos limitar muito o tipo de problemas aos estritamente necessários, porque isto não vivemos num mundo cor-de-rosa e situações entre casais haverá sempre. Agora, fazer-te conta que sou um homem perfeito e que só olho para a frente, e a Ana também só olha para a frente, depois viramos costas e começamos os dois assim a expandir os horizontes, porque a vizinha é muito gira, a miúda do café é muito gira, o padre é muito fixe, e chegamos a casa e fazemos, não, eu só te vejo a ti, a ti e o que for. E as pessoas optam ou se enganam e andam iludidas. O ser humano continua a ser o único animal que optou por ser monogâmico por escolha. Nós é que decidimos voltar ao básico da espécie. Se podes partilhar uma vida com alguém, podes partilhar os desejos, podes partilhar camas, podes partilhar vontades e acabas por ter uma relação muito mais verdadeira e mais real. É uma palavra que eu acho que é, sim, exatamente, eu acho que essa palavra é a palavra verdadeira, eu acho que é o busilis da questão, porque eu próprio quando investigo sobre este tema e falo com as pessoas e o próprio experimento este universo, a palavra relações abertas já não me chega. Eu preciso, ou prefiro dizer ou chamar relações honestas, em que nós realmente somos completamente honestos e abertos um com o outro e lidar com a verdade tem uma recompensa muito maior do que lidar com essa mentira e com essa traição e com o esconder de quem é que nós somos, o que é que nós queremos, porque depois não há nada que possamos, que nos possa criar angústia, que nos possa criar pressão e que nos possa criar ansiedade, porque está tudo em cima da mesa. Temos de aprender a lidar com o que está em cima da mesa. É daquelas coisas que tu, quando estás numa relação supostamente monogâmica, e como era o meu caso, gostava muito de picar a galinha da vizinha e por aí fora, andas sempre a olhar por cima do ombro. Não é a situação ideal. E qual é que foi assim a ilação mais surpreendente ou o resultado mais surpreendente que vocês tiveram desta abertura? Para além de conhecer pessoas muito fixes, que têm-nos aberto os horizontes para muita gente e temos conhecido gente muito, muito interessante dentro deste meio. Que tipo de partilhas é que vocês ouvem os outros casais fazer que os tenha feito pensar? Imagina um jantar de amigos, típico. As pessoas falam tudo, falam de bola, falam de política, e um jantar entre amigos, como nós chamamos, horizontais. A malta fala de sexo, fala de bom sexo, fala de festas, fala de aventuras, fala de desejos, fala de tabus. Apetece-me qualquer coisa. O que é que tu achas? E conversas muito mais sem filtro. Sem filtros, sim. Em que tu consegues estar ao pé de amigos teus, com aquilo que te apetece conversar, falas. Se apetecer falar de bola, falas de bola. Mas normalmente não. Há coisas que estão mais interessantes para a gente debater. Sim, mas a minha pergunta é no sentido de saber o que é que vos pode ter inspirado nos outros casais que conheceram a comunicarem vocês melhor um com o outro, a poderem fazer as coisas de uma forma mais honesta, mais aberta, mais funcional. Que tipo de lições é que tiraram dos outros casais que conheceram? Nem vamos pela parte das lições. Bem, as lições normalmente vamos atrás daquelas. Eu não me estou a ver com comportamentos destes, porque há comportamentos que, apesar de. Sim, exatamente, esse tipo de lições. Não nos revemos a ter, aprendemos a estar um com o outro e com outros e a gerir o estar, porque também é preciso saber
quando estás a 4, interpretar as vontades dos 4, porque eu não tenho travões, a Ana tem os dela, mas os outros casais vão ter os deles, e nós temos de estar sempre atentos a sinais de, como é que eu tenho de dizer, se a pessoa... Mas que tipo de erros? De erros. Que tipo de erros é que vocês viram acontecer ou perceberam? Egoísmo, estar o casal e um dos membros afastar-se para ir fazer qualquer coisa que lhe apetece e ignorar completamente o outro, isso não resulta. É daquelas coisas, se tiveres um problema em casa, não o vais resolver na cama a 4. Isso a única coisa que vais fazer é... Vais pegar nesse problema, escalar, e a coisa resolve-se, cada um para o seu lado. E acontece muito. Sim. As relações neste meio também se desgastam. E se não tiveres atenção aos pormenores e como é que as coisas estão a 2, começares a descurar o comportamento com o teu parceiro, começas a ter problemas a longo prazo. E vamos estando atentos a esse tipo de comportamentos e tentamos evitá-los. Não é um sítio propício a egoísmos. Andamos os dois no mesmo barco e convém remarmos os dois para o mesmo lado e respeitar as vontades um do outro. Vocês sentem que ainda há espaço para traição no universo swing? Ou seja, e acontece. Que as pessoas ainda assim têm algum é o que é pudor, é medo, é vergonha? De onde é que acham que vem os principais a parte das traições, entraves à honestidade? A parte das traições, é inato do ser humano. É comportamental isto. O swing é sexo, é cumplicidade, mas nada invalida que não tenhas comportamentos desviantes do que tentas seguir. Há traições dentro do meio, isso sempre houve, certamente vão de continuar. O porquê? Isso cabe a cada um depois justificar-se. Mas há traições, as pessoas não estavam bem em casa. Sim, também. Só pode. Há muita gente que usa isto como um escape para a relação que já não é 5 estrelas. E isso nota-se com os outros casais, nota-se na maneira de estar. E enquanto casal, nota-se perfeitamente. E qual é que acham que é a diferença, ou se notam a diferença, ou como é que funciona em termos de rotina, um casal que vive o swing no dia a dia ou que frequenta os clubes, e como é que é a realidade nos clubes? Se há regras, se não há regras, como é que funciona isso? Há regras, todos os clubes funcionam com regras, todo o meio swinger funciona com regras, o respeito, basicamente, e qualquer coisa que saia dentro do âmbito de respeitares o teu parceiro, os parceiros dos outros, os outros intervenientes, estás a quebrar o mais sagrado, que é mesmo. Tu tens de respeitar os teus e os outros. A regra básica do swing é o não, e o não vale por si só. Portanto, ninguém faz nada que não queira, ninguém é obrigado a absolutamente nada. Estamos ali todos para aproveitar a vida ao máximo, sempre de bom grado. As regras, pois, cada casal gera as suas. Nós, felizmente, não temos grandes limitações, não impomos regras, seguimos os dois ao sabor das nossas vontades. Mais por aí. Eu ao início, quando comecei a conhecer este universo, havia a regra, ou havia pelo menos a metodologia de serem as mulheres a conversar entre elas para negociar a ligação entre os casais. Isso já não acontece? Acontece entre as mulheres. Não faz sentido. Acontece entre as mulheres, acontece 99% das vezes online, termos os homens a falar e as mulheres à última hora saberem contar com o Zé ou com o João. Infelizmente é uma realidade que é bem presente. Sim. No nosso caso... Então ao vivo é as mulheres e online é os homens? Não, ao vivo, no nosso caso, e falo por nós,
as coisas acontecem se tiverem que acontecer. No meio de uma conversa completamente banal, não há cá acordos de apetece-me isto ou apetece-me aquilo, quer-te a ti ou quer-te a ela. Falamos entre nós, quem é interessante, quem não é interessante, quem sim, quem não. E depois uma conversa com o outro casal, quase sempre a 4. E as coisas acontecem. E estavam há bocado a falar sobre essa questão de haver mais mulheres interessantes do que homens. Sim. Como é que vocês resolvem essa questão? Às vezes podem se sentir atraídos por um, mas não por outro. O que eu não quero, 2 não fazem. Portanto, ou jogamos a 4 ou não jogamos. É por aí. Não há aquela... ela é muito gira. Faz já um sacrifício. Isto não há sacrifício. Isto ou Nem fretes. Ou corre bem para 2 e a vontade é dos 2, ou então não há volta a dar à questão. Obviamente que as pessoas não precisam de ser top models, não é? Mas Sim, claro, isto tem a ver com interesses, não tem obviamente, a ver com... lá está, e nós não somos top models, mas há mínimos olímpicos, como eu costumo dizer. A higiene. A higiene, não somos fãs de pelos, de todo. Pronto, ainda há uma cultura em relação aos pelos, muito anos 80. Há muita malta que sim, 80, mas olha que é verdade. Olha que é verdade. Há muita malta que acha que estamos nos anos 80 ainda e que ter uma farfalheira lá em baixo é super sexy. Epá, não é higiênico, não é bonito, não é prático, não é nada. Pronto. Portanto. E ainda não perceberam que quanto menos pelo maior parece. Exatamente. Exato. Nem para os homens são bons, ou qualquer coisa. É por aí. Ganham ali 2 centímetros à vontade. É por aí. Mas não, ainda há muita malta que acha que não. Sexy, tantos pelos, ai que sexy. Como é que é? Uma senhora como antigamente. É, por aí. Pronto. À moda da minha mãe e da minha avó. Mas não. Tá. Para nós não. Para nós não. Essas modas são São. Então, e diga uma coisa, vocês têm assim alguma noção de que tipo de casais é que procuram entrar no swing? São casais que já têm relações há mais tempo? Se agora está a aparecer muitas pessoas novas a querer isto com o Covid, acho que o pessoal apanhou-se em casa e começou a explorar, tipo, tinham que aturar as mulheres e os maridos 24/24 trancados dentro do mesmo teto. Isso é complicado. Tu deixas de estar 9 horas de liberdade e começas a ter que conviver com outra pessoa ao lado e começas a explorar soluções e à procura de coisas que vinguem. E a maior parte das pessoas... Sentiram uma maior procura agora. Sim. Há muitos curiosos. Muita curiosidade. Muitos curiosos. Sim. Mas, assim, a informação, apesar de haver bastante e estar disponível, cada um opina à sua ideia. Há sites nacionais com bastante informação, mas dentro dos mesmos sites também há imensos predadores. O interesse é apanhar mais um casalinho novo para iniciar, e não se preocupam minimamente em receber as pessoas e prepará-las para aquilo que aí vem, porque isto é muito giro, mas tu recebes um casal que vem aqui à descoberta e se eles não têm cuidado de estarem bem cientes daquilo que vão fazer, é meio caminho andado para destruir uma relação, porque nem toda a gente está preparada para ver a mulher com outro homem ou o marido com outra mulher. Portanto, as pessoas têm que estar... Como é que vocês recomendariam que as pessoas começassem? Como é que será o melhor processo? Com cafés, apesar de haver muita gente que é contra os cafezinhos, porque dizem que é um desperdício de tempo. Nós somos apologistas de conhecer as pessoas antes de fazer seja aquilo que for. Porque eu não... Carne, felizmente tenho muita no congelador, tenho um talho aqui ao fundo da rua para comer, chega-me. E acho que se não houver um mínimo de empatia e de desejo ou atração por outra pessoa, e se chegar ali a um motel e perder ali 30 minutos, 1 hora de vida, não me acrescenta valor, não me vem trazer nada de novo à minha relação.
E acho que quando há cumplicidade com os outros casais, a coisa torna-se muito mais interessante e acaba por vingar muito mais, tanto em nós como casal, porque saímos os dois muito mais satisfeitos, como no outro casal também acaba por aproveitar mais os momentos de sexo. Mas estava a perguntar mais em relação às pessoas que começam a explorar o universo swinger. Primeiro explorem-se bem. Mandariam que primeiro explorem-se bem os dois e que saibam muito bem o que é que cada um gosta, o que é que cada um quer, o que é que cada um está disposto a descobrir. Começa por aí. Convém tu conheceres muito bem a tua parceira e vice-versa, para dizer assim, agora vamos os dois, mas eu já sei o que é que tu gostas, e tu já sabes o que é que eu gosto, e vamos à procura da mesma direção. A partir daí, informarem-se os do's e os don'ts, como é que funcionam, os meios, os clubes, pontos de encontro, tentarem conhecer casais do meio, que não falta para aí. Bem, na internet há muitos, como diz uma amiga nossa, na internet somos aos milhares, ao vivo todos nós nos conhecemos, e é uma realidade. É verdade, é uma realidade. É verdade. Infelizmente, quando chega a altura de 90% dos casais que nos aparecem no Instagram, então vamos tomar um café, hoje não posso porque ela, olha, vamos, mas ela está a trabalhar, não dá. Ela hoje não pode. Ela não pode. Ela desapareceu. Ela não existe, não é? No fundo. Na maioria dos casos, ou então até existe, mas nem sabe que anda no swing. Nem sabe que as fotos dela não andam na net e fora. Não sabe, pronto. Isso não é fixe. Isso não... As pessoas têm que ser honestas umas com as outras, têm que saber conversar, têm que saber. O facto de a gente querer estar com outras pessoas não quer dizer que não. O facto de eu querer estar com outras pessoas não quer dizer que eu não gosto do Nuno. Antes, pelo contrário. Não é? O prazer dele é o meu prazer também. E vice-versa. Portanto, quando a gente consegue partilhar isso, é assim de uma cumplicidade que as pessoas não têm noção, não têm ideia. E torna-nos muito mais próximos. Mesmo. Pois eu já tínhamos dito isso e é mesmo verdade, porque é mesmo importante focar isso, porque é um passo que se dá para dentro um do outro que ao mesmo tempo que mete algum medo de nos abrirmos dessa forma, a recompensa é essa, é que de repente esta pessoa conhece-nos como mais ninguém e o valor dela torna-se 1000 vezes maior. Eu estava a fazer esta pergunta exatamente porque há muitas pessoas que me procuram nas consultas de coaching, exatamente porque têm dúvidas sobre como é que vão começar, se é o momento certo, se a pessoa não vai ficar insegura, como é que devem fazer as coisas, como é que devem falar com as pessoas. E aquilo que eu lhes digo é exatamente essa informação de primeiro saberem exatamente o que é que cada um deles pretende, porque é que querem iniciar, dar este passo, e se não conseguirem conhecer ninguém no meio, informarem-se através de sites, de podcasts como estes, de informação que possam ter de pessoas que pareçam pelo menos perceber da coisa, e não se mandarem logo para encontros que podem ser com alguém que só quer aproveitar-se. Acontece. Há N clubes de norte a sul do país, há sítios liberais, é uma questão das pessoas quererem ir à descoberta, e em todo o lado há pessoal que está disposto a receber pessoal novo, a orientar, a explicar. Há predadores, como em todo o lado. Mas acho que felizmente a maior parte dos casais que conhecemos tem uma postura aceitável e mais correta do que pura e simplesmente deixa-me vir uma presa nova, vamos atirá-los aos leões e depois logo se vê. Não, até porque o que advém das partilhas, seja a 2 ou a 4 ou whatever, acaba por ser muito mais prazeroso com continuidade do que one night stands. Seja a solo, seja a 2, o one night stand é daquelas coisas tipo McDonald's. Tu vais agora, comes, daqui a meia hora tens fome. Não acrescenta valor. Não a nossa ideia é sempre o próximo desafio, a próxima experiência.
e se não vais aumentando a qualidade, acaba por não trazer nada de novo. A partilha das experiências também é importante, ou seja, não temos necessariamente que estar com... Foi o que eu disse há bocado, nós já conhecemos imensos casais pessoalmente, não estivemos com nem um terço dessas pessoas, mas a partilha das experiências, a partilha do conhecimento é importante também. E faz-nos crescer tanto a nós como aos outros, não é? Pois, por isso é que eu estava a perguntar sobre isso, de que tipo de coisas é que tinham aprendido com essa partilha entre outros casais, porque nós não conseguimos experimentar tudo numa vida só, né? Então essa partilha é importante haver, e é uma das coisas que eu acho que é mais-valia neste tipo de relações, quando se volta para casa com alguém com quem se partilhou este tipo de interações mais íntimas, e é uma coisa que eu também falo muito nas conversas que tenho e nas coisas que publico, é no pós-sexo, ou seja, em vez de trairmos alguém, chegarmos a casa, termos remorso, não conseguimos contar a ninguém, toda essa relação fica em causa, toda a nossa essência e a nossa consciência fica pesada, ou seja, em vez de termos isso, temos uma relação em que voltamos para casa depois de termos tido sexo com outras pessoas e podemos partilhar isso com a pessoa que esteve ao nosso lado e que sentiu coisas connosco. Vocês depois também partilham esse momento que sentiram? Claro que sim. No início é de estilo, tu tens um encontro a 3 ou 4 ou 6, e os nossos começaram por acaso com números interessantes, e depois andas durante uma semana, não com Viagra, mas sobre o efeito daquilo. Recordar é viver. Aquilo, cada vez que tens uma imagem mental do que é que se passou no fim de semana anterior, aquilo é muito fixe. É de aproveitar. Eu acredito. Sim. Mesmo. Acho que é mesmo uma coisa muito, muito relevante e que se retira daqui, ou melhor, que se retira deste tipo de relações, que lá está, que voltamos a frisar, não é para toda a gente, porque nem toda a gente consegue gerir todas estas emoções, mas aquilo que se retira de uma relação que se torna tão honesta desta forma é exatamente essa vivência múltipla de prazer que se estende não só no momento em que acontece, mas depois quando podemos partilhá-la abertamente com a pessoa que está connosco. Sim, por vezes até mesmo o after acaba por conseguir ser mais intenso do que o ato em si. Partilhá-la e revivê-la, não é só o partilhá-la, não é? Porque nós estamos sempre os dois, não é? Portanto, há quem não esteja, mas nós, como estamos sempre os dois, às vezes o reviver o que se passou é o suficiente para reviver, para recriar, aliás. Portanto... Aqui os Great Fan 2018 disseram que quando há cumplicidade e respeito, a vida amorosa do casal torna-se mais interessante e desafiante. É verdade. Nunca se entregando à segunda. É verdade, sim senhor. Mas lá está, as pessoas têm que estar bem em casa, uma com a outra, para poderem explorar esta vertente, porque senão não vai correr bem. De todo. E eles perguntam também se já questionaram o que é traição. Será que traímos mesmo? Percebem a pergunta? Porque, na verdade, aquilo que estamos a dizer era a traição é exatamente essa falta de honestidade. Exato. E a mentira, não é? O fazer pelas costas. Não há necessidade, não é? Quer dizer, nós não temos necessidade de fazer isso. Nós temos uma relação aberta e sincera e honesta e partilhamos isto tudo. Portanto, não há necessidade de eu sair de casa e trair o Nuno, nem o contrário, não é? Sim, até porque a insegurança, a traição vem de um sentimento de insegurança, ou seja, como nós não temos segurança para dizer aquilo que queremos e para fazer as coisas às claras, fazemos às escondidas. E vocês não sentem também que essa possibilidade de partilhar estas experiências acaba por também vos fazer sentir mais seguros? Completamente, sim. Sim. É porque normalmente o pessoal vai à procura fora do que não tem em casa. Não é? É o que se costuma dizer. Nós começamos em casa e depois vamos buscar mais qualquer coisa fora. A diferença é que levamos o mesmo saco. Portanto, vamos os dois ali às compras
trazemos o mesmo carrinho, olha, e vem abastecido para o mesmo destino. Nós damos ao luxo de andar pelo shopping. Epá, ali era uma boa ideia para ir assediar. Epá, e andamos assim. Nós somos péssimos no shopping. É terrível. Mas isto agora de máscara não dá para assediar ninguém, é um problema. É um problema grave. É um problema grave. Não dá muito jeito. Pronto, e vocês trabalham também como RPs de um clube? Exatamente, sim. Como é que isso surgiu? Ou como é que está a ser essa... A experiência está a ser muito fixe. Surgiu através de um casal amigo nosso que está a ver o direto, por acaso, já apareceram para aí, em que ambos conhecemos clubes do país. Não nos identificávamos propriamente com nenhum. Eles tiveram a ideia de criar uma coisa diferente, mais pessoal, menos impessoal, em que as pessoas se sentissem numa comunidade de amigos e não num sítio onde chegas para ter uma noite de sexo e desaparecer. E temos tido agradáveis surpresas, temos conhecido gente muito interessante, temos conseguido manter o conceito do espaço de proximidade e de ligação com todos os membros que o frequentam, e a coisa tem e onde também há performance. Há performance, sim. Temos atuações, sim. Temos atuações em todos os eventos, praticamente. Todos os nossos eventos são temáticos. Que tipo de coisas? Desde pole dance, strip. Já tivemos sexo ao vivo também. Sexo ao vivo, sim. Burlesco, já tivemos uma cantora, dançarinos. Portanto, sim, em cada evento há uma atuação diferente, adequada ao tema do evento. Também. Pronto, e então eu já fiz as perguntas todas que tinha para fazer. Não sei se alguém nos esteja a ver tem mais perguntas para fazer também. Já estamos a conversar há uma hora. Estamos à vontade. E era mesmo porque achei mesmo relevante trazer este tema para estas conversas, porque é raro falar com pessoas que vivem esta realidade, fala-se mais na teoria. Uhum. E então fiquei contente por me ter cruzado com vocês, né? Nós não nos conhecemos pessoalmente, mas temos interagido por causa de várias situações, mas interessei-me imenso pela vossa abertura e pela vossa disponibilidade e, portanto, desafiei-vos. Nós agradecemos imenso o convite, porque isto também não é um tema que seja abordado todos os dias. Nem por toda a gente. E achamos que deve ser divulgado, no mínimo, publicamente, para as pessoas irem tendo algum conhecimento do que é que se passa nos bastidores. Olha, aqui o Pedro Monteiro pergunta se o espaço tem acesso a cadeira de rodas. E se tem clientes com cadeira de rodas. O espaço pode ter acesso a cadeira de rodas, até porque é um espaço de entrada térrea. Sim, a única diferença é que, como é um clube de swing, o Pedro, para lá ir, tem que levar a mulher atrás. Portanto, não há singles, masculinos, femininos, é só para casais. Sim, exatamente. Sim. Não é de abertura liberal, não fazemos para já recepções a não ser a casais. Sim. Muito bem, sim senhora. Então pronto, acho que não há mais questões e vos agradecer novamente. Obrigada, nós. Não sei se querem ter mais alguma coisa. Olha, quando quiseres, convidar, estamos sempre à disposição. Ou qualquer outra pessoa que esteja a ver o direto, que precise de algum tipo de informação, de algum tipo de ajuda com alguma coisa, estamos disponíveis. Sigam a página dos Improváveis. Exatamente. Sobre o clube também, o que precisarem, o que quiserem, respondemos. Ok? Bem. Então, resta-me agradecer também à Flame, que é a sex shop que apoia este podcast. Não sei se conhecem. A nossa vizinha. Em Almada, sim. Sim.
Em Almada e em Coimbra tem lojas muito, muito bonitas mesmo, com produtos muito giros. E não se esqueçam que só é sensual se for consensual. Exatamente. Obrigado, Cora. Adeus, tchau.